Bom dia, boa tarde, boa noite, gente linda. Vamos prosseguir? Estão com ritmo aí? Vamos lá? Bem, última aula, nós conseguimos fazer uma definição dos estados totalitários, que a gente também chama de estados fascistas, criados por Mussolini e adaptados na Alemanha por Hitler e pelo general Franco na Espanha e pelos japoneses também. Bem, assim, a década de 30, de 1930 na Europa, já começa em ebulição. Mal ou bem, a crise de 29 afetou quase o mundo inteiro. Só um país do planeta não foi afetado pela crise de 29, a União Soviética, que tinha uma economia planejada. Bem, assim, a década de 30 já entra em ebulição, com Mussolini criticando o capitalismo liberal, a União Soviética crescendo, muitas greves, Hitler sendo eleito na Alemanha em 1933. Ele assume a chancelaria, o cargo de primeiro-ministro na Alemanha. Bem, assim, com Hitler assumindo o governo alemão, vai ser criado o eixo Roma-Berlim, um eixo entre Mussolini e Hitler, Itália e Alemanha, contra a União Soviética. O Japão vai entrar nesse eixo, que a partir daí passa a ser chamado Pacto Anticomintern. A gente não pode esquecer da nossa aula de Revolução Russa, que Comintern é a sigla de Internacional Comunista. Ou seja, o Pacto Anticomintern é uma aliança entre esses três países fascistas, Alemanha, França e Japão, contra o comunismo internacional, liderado, obviamente, pela União Soviética. Ou seja, na aula passada nós vimos que os fascistas eram antiliberais e anticomunistas. Sinal de que o Pacto Anticomintern foi um pacto feito justamente para começar atacando a União Soviética e o comunismo internacional. Bem, a partir daí, os países fascistas já começam a fazer as suas intrigas e seus ataques internacionais. O Japão, todo mundo sabe, todo mundo tem ciência disso, é um país com poucos recursos naturais. Boa parte dos seus recursos naturais são importados. Tanto que a própria Coreia já era colônia japonesa desde o século XIX. Boa parte dos seus produtos eram escoados para o Japão. Bem, em 1933, o Japão decide invadir a Manchúria, uma região da China, justamente com um objetivo imperialista, óbvio, e também com um segundo objetivo de poder arrecadar mais recursos naturais. Mal ou bem, a Manchúria tem recursos minerais demais. E a Manchúria fica na China. A gente já sabe que China e Japão nunca se deram bem. Com a invasão da Manchúria, começa uma guerra entre China e Japão, esses dois vizinhos. Bem, Hitler também decide invadir a Áustria. A gente não pode negar que Hitler era austríaco e a Áustria foi o único país germânico que ficou de fora da Alemanha na unificação alemã de 1871. Ou seja, na cabeça de Hitler, a Alemanha só estaria completa com a Áustria lá dentro. E os austríacos não chegaram a reagir à invasão de Hitler.
né? Bem, assim já começa a se haver uma preocupação internacional muito grande com as invasões feitas pelos países fascistas. Sem contar que havia uma região ali na Polônia, não esquece que é Polônia, é um país de origem eslava, mas havia uma região na Polônia chamada Sudetos, que tinha uma população germânica grande. Hitler, óbvio, queria anexar então a região dos Sudetos e a Polônia, praticamente inteira, a Alemanha. Bem, Inglaterra e França já estavam vendo isso como uma invasão e com uma preocupação muito grande. Mal ou bem, Hitler nunca escondeu de ninguém que tinha por objetivo invadir o planeta inteiro e formar o Terceiro Reich, o Terceiro Império. Bem, para a Inglaterra e França, essa invasão dos Sudetos na Polônia era só o primeiro passo para Hitler invadir o planeta inteiro. Então, qual seria a ideia que Inglaterra e França tiveram? Ter uma conversa diplomática com a diplomacia alemã, com a diplomacia nazista. Qual seria? Bem, nessa conversa, Inglaterra e França permitiriam, entre aspas, que Hitler invadisse a Polônia em troca de paz. Uma coisa estranha, né? Inglaterra e França, que não tinham nada a ver com a Polônia, autorizando. Vai, invade aí, pode invadir. É igual você convidar uma pessoa para almoçar na casa da outra, né? Mas ok. Era uma ideia para tentar se evitar o máximo possível uma provável guerra. A União Soviética também vai seguir um pouco dessa lógica. Só que Stalin, o líder soviético, já tinha um pé no chão. Stalin sabia que essa guerra ia acontecer. Então, o ministro do exterior soviético e o ministro do exterior alemão fazem ali um pacto. O pacto Ribbentrop-Molotov. Um pacto onde dizia que se houvesse uma segunda guerra, a Alemanha não iria invadir a União Soviética. Ok, assinado por ambos os lados. Só que Stalin, que era um cara astuto, sabia que Hitler ia invadir a União Soviética. Ele sabia disso, cara. Stalin não era bobo. Pelo contrário. A gente não pode negar que foi Stalin que criou a KGB. Bem, então, esse pacto Ribbentrop-Molotov foi uma forma de adiar um pouco uma provável Segunda Guerra respingando na União Soviética. Bem, assim, já com esse pacto desrespeitado e Hitler invadindo a Polônia de vez em 1939, na região dos Sudetos, a Segunda Guerra em 1939 vai começar oficialmente. Assim, se dividem os dois lados. De um lado, o eixo fascista, formado por Japão, Itália e, óbvio, Alemanha. Do outro lado, a Tríplice Aliança, formada por Inglaterra, União Soviética e França. Ou seja, de um lado, o eixo formado por países fascistas, somente países fascistas. Do outro lado, na Tríplice Aliança, dois países capitalistas
Inglaterra e França, e o bloco comunista, que é a União Soviética. Ou seja, de um lado o eixo fascista, do outro os aliados antifascistas. Bem, oficialmente a guerra no Ocidente começa em 39. No Ocidente, sim. No Ocidente começa em 39. Porque a gente também não pode esquecer que China e Japão já estavam em guerra desde 33 por causa da Manchúria. Bem, o Ocidente em guerra, óbvio que a Alemanha tem mais condições de ganhar, né? A Alemanha, uma mega potência militar. Ou seja, Hitler consegue invadir maior parte da França e começa a bombardear a Inglaterra. Beleza. Só que na guerra pro outro lado, pro Oriente, quando Hitler começa a invadir a União Soviética, a coisa fica mais perigosa, fica mais estranha, porque a União Soviética não é um país. A União Soviética é um bloco de 15 países, com um povo bem patriota. Hitler teve um erro tático quando ele achou que o povo soviético odiava Stalin, que a União Soviética era um país pobre. A gente não pode negar que desde 24, com a posse de Stalin, o Gosplan começou a promover vários planos quinquenais. Em 39, com o início da Segunda Guerra, oficialmente, a União Soviética já estava terminando o terceiro plano quinquenal. Ou seja, a União Soviética estava crescendo demais. Crescendo muito e crescendo 15 repúblicas. Bem, assim, essa invasão na União Soviética começou a ser perigosa. Bem perigosa. A invasão à antiga capital São Petersburgo, que estava sendo chamada de Petrogrado, começou a barrar o exército de Hitler. Petrogrado, já na Segunda Guerra, era chamado de Stalingrado. Ou seja, de acordo com que o exército nazista ia entrando na União Soviética, eles iam sendo barrados e perdendo soldados. Ou seja, a invasão nazista na União Soviética fez com que Hitler perdesse soldados, perdesse força, perdesse dinheiro. Bem, para piorar a situação, os Estados Unidos estavam quietos. E mesmo assim, Hitler ataca a base de Pearl Harbor, nos Estados Unidos. Ou seja, cutucaram onça com a vara curta. Mexeram com quem estava quieto. Desde 1918, os Estados Unidos já eram a maior potência mundial. E estavam quietos. Bem, assim os Estados Unidos entram na guerra do lado dos aliados. De um lado, do lado oriental, a guerra contra a União Soviética. No Ocidente, Estados Unidos. Uma coisa bem improvável, a gente vê Estados Unidos e União Soviética aliados numa guerra em comum, contra um inimigo comum, que é o nazifascismo. Ou seja, essas duas frentes deixaram os fascistas encurralados, principalmente na guerra contra Stalingrado, na guerra contra a União Soviética, que forçaram o exército de Hitler a recuar. Estavam perdendo soldados. Quanto mais avançavam, mais barreiras os nazistas achavam na União Soviética. Então a coisa ali estava muito difícil. Bem, assim, já encurralados, os aliados conseguem assassinar Mussolini. Hitler, já vendo que a guerra
estava quase perdida, se casa com Eva Braun e se suicida. Bem, a gente não pode esquecer que a Espanha e Portugal também estavam na lógica fascista, mas ficaram bem neutros na época da guerra, porque vamos supor que Hitler perdesse. O lado vencedor ia detonar o general Franco do poder, coisa que ele não queria. Por isso que o general Franco, fascista, e Portugal ficaram neutros na Segunda Guerra Mundial. Bem, Hitler se assassinando, praticamente a guerra estava encerrada. E o Japão também foi obrigado a assinar a sua rendição. Mesmo rendidos, os Estados Unidos mandaram as 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Chutaram o cachorro morto. O Japão já estava rendido. O objetivo das 2 bombas era justamente mostrar para a União Soviética qual era o poderio militar dos Estados Unidos. Ok, mas foram mostrar logo para a União Soviética. Sinal de que os Estados Unidos estavam mostrando para todo mundo. Acabamos com o fascista, com o mundo fascista como nossos inimigos. Agora, os nossos aliados comunistas passam a ser nossos próximos rivais. Bem, então, as bombas arrasaram com o Japão, né? E assim, com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, o mundo passa a ver algumas mudanças geopolíticas mais uma vez. Primeiro, pela opinião de um brasileiro, Oswaldo Aranha, ministro do exterior de Getúlio Vargas, foi criada a ONU. É um organismo internacional, né? A gente não pode esquecer lá de trás, do fim da Primeira Guerra, a criação da Liga das Nações. A Liga das Nações foi criada para evitar a Segunda Guerra. Não conseguiu evitar. Não conseguiu. Então, Oswaldo Aranha pensou na ONU, ou seja, um órgão mais forte, com os Estados Unidos e União Soviética filiados a eles, as 2 maiores potências. Agora, o mundo estava vendo União Soviética crescer também ao cargo de superpotência. Aquela Rússia agrícola, diante da Primeira Guerra, terminou a Segunda Guerra como segunda potência mundial. Bem, assim, Oswaldo Aranha dá a ideia e planeja a ONU, a Organização das Nações Unidas. Também o mundo cria o Tribunal de Nuremberg, um tribunal que vai julgar os fascistas. Muita gente diz que Hitler não se suicidou, né? Que ele fugiu. Bem, existe uma teoria de que os soviéticos pegaram o corpo dele e esconderam, que é para Hitler não ser cultuado. Outros dizem que Hitler fugiu para a América do Sul, para a Argentina. Bem, essa segunda hipótese não é muito provável. A mais provável é que os soviéticos pegaram o corpo de Hitler. Bem, sabemos que esse tribunal de Nuremberg foi o responsável por prender os fascistas que instigaram a Segunda Guerra. Bem, a União Soviética também estimulou a revolução em alguns países para poder aumentar a sua área de influência. E o Japão perdeu boa parte das suas forças armadas. Até hoje, o Japão, potência tecnológica, tem forças armadas muito fracas, justamente por imposição do fim da Segunda Guerra.
Beijo. Fechamos Segunda Guerra Mundial.